Fala pessoal, beleza? Lucas Mismoto aqui para mais um episódio de série da semana, né? O podcast aqui do Tempo de Tela, onde a gente comenta alguma série que, no caso, a gente está aqui falando da primeira temporada de Watchmen. Eu sei, o episódio dessa semana tá saindo atrasado, mas é porque a correria que tava brava, teve Comic Con, tive algumas coisas pessoais para resolver, mas teoricamente o episódio ainda tá saindo na semana onde saiu esse episódio 8, né? O episódio 8 aqui da série, o The Gods Walking Entre na Bar, né? Algo assim, eu não lembro o nome exato, né, que a gente vê finalmente a relação entre a Angela e o Dr. Manhattan, de como foi feito isso, só que a gente acaba vendo basicamente todos os mistérios da série sendo resolvidos aqui. E quem tá para falar comigo sobre esse episódio mais uma vez é o Alexandre. Fala aí, cara. Fala aí, minha gente, certinho com vocês? Realmente esse episódio demorou um pouquinho, mas vamos lá. Pós-Comic Con estava tudo quebrado, não tem jeito. E pense também, é final de ano, tô cheio de prova para corrigir, e os alunos estão querendo e tá difícil. E realmente, o nome é exatamente esse, In the Gods Into the Bar. Pensando que é tanto o bar que acontece, ou que também é o sobrenome da Angela. Eu acho legal essa rima que eles fazem aí com o título. Sim, é um ótimo trocadilho que, inclusive, né, quando eu cheguei a ver a lista dos episódios, eu até comentei isso com meu primo. Eu falei com ele, não, esse episódio aqui vai aparecer o Dr. Manhattan, afinal de contas ele é o deus de Watchmen. E, de fato, ele aparece. Só que eu não tinha parado pra pensar na relação entre ele, a Angela e esse trocadilho do nome. Então é uma coisa, assim, realmente muito bem pensada, muito maneiro. Né? E realmente dá pra gente começar falando já pelo nome do episódio, que é sensacional, tal qual o episódio inteiro é muito bom, cara. Só pegando assim logo de início, né? Muita gente está comparando esse episódio com o capítulo das HQs, né? Do o Relojoeiro, né? Que é o capítulo que o Dr. Manhattan conta uma história, né? De uma maneira não linear, tal qual ele faz aqui, para mostrar essa questão de que ele não tem uma percepção de tempo igual a nossa, né? Ele vivencia tudo ao mesmo tempo, ele experimenta tudo ao mesmo tempo, né? Então ele não tem essa noção de tempo e espaço tal qual a nossa, que lá nos quadrinhos é muito bem feito. E eu achei aqui também muito interessante, porque, né, depois eu vou querer ter seu comentário. Eles não fazem de uma maneira muito rebuscada visualmente falando, né? Ou seja, não precisa ter uma porrada de efeitos visuais, não precisa de nada disso. Pelo contrário, é basicamente um episódio de muita conversa, só que a gente vê o Dr. Manhattan transitando entre núcleos de uma maneira muito orgânica, né? Ele literalmente está conversando aqui, aí dá um corte de cena, ele está conversando com outra pessoa, dá um corte de cena, ele está conversando com outra pessoa, sem precisar fazer grandes efeitos. Então é uma coisa realmente muito no diálogo, no texto da série, que vende pra gente uma ótima cena, né? E, na verdade, um ótimo conjunto de cenas para mostrar essa noção do Dr. Manhattan realmente de ter, né, uma percepção temporal diferente e de arquitetar tudo que ele quer fazer para viver com a Angela. Cara, pra ter noção, realmente, ele consegue ter uma conversa em dois núcleos diferentes, numa diferença de 10 anos ao mesmo tempo. Eu achei essa cena incrível. E, verdade, vamos lá. Deve ser uma bosta a vida dele. Você pensa que ele é um deus e tal, porque ele é um deus, ele pode fazer muita coisa, mas ele não vive. Ele só presencia tudo. É como ele realmente já falou na série, que todos nós somos fantoches, a única diferença dele é que ele consegue enxergar as cordas. Mas ele não consegue fazer nada sobre isso. Então, tipo, não é realmente um deus ele. Mas realmente, a narrativa fica muito bonito a forma como ele apresenta a existência. Tipo, como você falou, ele não tem presente, passado, futuro, tudo ocorre ao mesmo tempo. Então, é triste que você pensa, que ele mostra também, ele sente a dor dele se transformando eternamente. Ele nunca vai conseguir superar essa dor. Isso sempre vai ser um trauma pra ele. E, cara, é foda, é foda, é foda. E realmente, todo esse episódio é focado no texto. São cenas. Até o final, só chegar até o final que já tem um pouco de ação. Mas fora isso, é um episódio todo parado. Eles lá sentando no bar. E tem que falar como é interessante que até o momento que ele coloca o corpo do Cal, nenhum momento o rosto dele aparece. E isso é bem difícil de se fazer no cinema. Fazer tantos enquadramentos em que o rosto dele não aparece sem ficar forçado.
sabe, pareceu bem natural, não apareceu o rosto dele, deixa essa noção de Deus mesmo, não de Deus, mas tipo, se você leu as HQs, se você viu o filme, você não perde esse rosto, porque o rosto que a gente vê, ele já é transformado em humano, então não é aquele rosto de divindade dele. Então, o que eu vi muita gente reclamando essa semana foi da caracterização que pareceu tipo adaptação Netflix. Ah, mostra lá as HQs, o filme, tudo bonitão. Aí mostra o da versão da HBO e mostra ele meio zoado. Mas quando você só vê ele como humano, eu não achei que ficou zoado. Realmente. Mas, cara, vamos parar e falar tudo sobre essa cena do bar. Que, bem, carrega todo episódio. Quer começar? Cara, só antes de começar a falar da cena do bar, falar uma questão que você falou aí, se levantou do fato, né, do pessoal tá sacaneando, reclamando da versão da HBO. Eu, particularmente, fiquei com a sensação, e ouvi mais gente falando isso, inclusive, de que, na verdade, a série da HBO ainda não mostrou pra gente o Dr. Manhattan. E como você disse, né, o episódio é muito interessante nessa questão de fotografia, de não mostrar o rosto dele, ficar sempre, né, com a câmera por trás dele, ou então com alguma coisa distorcendo a imagem, né, seja um copo, né, a Angela só observando, né, a gente tem meio que a íris dela mostrando o redor do rosto dele, mas nunca mostrando o rosto. E pra mim ficou meio claro que quando ele, né, no final do episódio, quando a gente, né, retoma o que a gente viu do último episódio, né, que ela tirou o negocinho e ele voltou a ser o Dr. Manhattan, pra mim ainda tá claro que ele não assumiu o corpo dele ainda, ele ficou azulão, só que não é o corpo do Dr. Manhattan, entendeu? Pra mim, pelo menos, ficou muito claro isso, e se porventura ele aparecer novamente ainda na série, que eu imagino que vai acontecer no próximo episódio, eu acho que aí sim vai aparecer ele de fato, então não precisa também, mas pra mim ficou muito claro isso, que não é o Dr. Manhattan na sua forma original. Então a galera que tá sacaneando é meio idiota, porque na verdade pra mim ficou muito claro que não é ele. Cara, na verdade, realmente não é ele, porque tem toda a cena da piscina em que ele tá tentando se reconectar com essas coisas que ele não lembra. Tipo, é ele, pode ser ele fisicamente, mas ele ainda não tem toda a sua percepção, não naquele instante, pelo menos. E aí, né, voltando então pra questão do bar que você falou, cara, eu acho que é muito interessante a cena por uma série de motivos. O primeiro, obviamente, no ponto de vista narrativo, que como eu falei, ele amarra todas as pontas soltas que a gente tinha até agora na série, né? Ele vai literalmente revelando todos os passados, né, que aparecem pra gente no primeiro episódio, né? Por que que Ozymandias está naquele local que a gente descobre agora que é, né, na Europa, uma lua, né, uma lua de A Júpiter, lua se de não me engano. Saturno. Saturno, isso, né? Por que que a Angela conhece ele, sabe disso tudo? O que que aconteceu no dia que a Angela, né, quase morreu? Né? Por que que o avô da Angela matou o xerife da cidade? Então a gente vê vários amarrados de história por causa do Dr. Manhattan. Nesse sentido, já é um episódio muito bom, porque o texto, né, entrega numa conversa casual, tipo, ele tá ali conversando com ela, né, tentando conquistá-la. E enquanto isso, a gente vai vendo todos os acontecimentos que ele está presenciando momentaneamente, simultaneamente. Mas, por outro lado, acho que também é muito interessante, né? E aí, voltando para o trocadilho do título, né? Que é um Deus chegando num bar, né? Ou seja, num local super comum, onde as pessoas estão ali para confraternizar, né? Em um momento realmente de confraternização. Um local super descontraído, né? Um bar nada mais é do que realmente um local onde você vai para beber, se distrair, enfim. Né? Tem inclusive um escritor brasileiro, né, aqui do Rio, chamado Luiz Antônio Simas, que ele fala, né, que o boteco, o botequim, nada mais é do que um local para você curar a alma. Né? Ele faz a associação do botequim junto com a farmácia. Né? Enfim, é uma leitura que ele faz que é interessante, que de certa maneira é um pouco isso que também aparece na série, porque o Dr. Manhattan, quando chega, né, no bar, ele fala: eu me apaixonei por você, eu te amo, não sei o quê. E ela fica muito confusa, e eu particularmente também fiquei, porque assim, tudo bem, ele já experimentou, né, já presenciou tudo, só que a gente naquele momento não sabe do porquê. E aí no final do episódio, quando a gente entende por que ele ama ela, e a gente vê o momento que ele se apaixona por ela, né, que é quando, é uma coisa assim muito heróica até, porque ele fala: Ângela, eles vão me levar e eu vou morrer. Ela: não, você não vai fazer isso, eu vou te salvar. E é muito, né, uma quebra de expectativa,
uma inversão de papéis, porque assim, é Deus sendo salvo por uma mulher, né? No caso, a mulher que ama ele, e aí ele reconhece o amor, né? Porque essa coisa é muito do incondicional, que tipo, por mais que não tenha o que fazer, não tenha o que fazer, ela vai tentar, porque ela ama ele e quer salvá-lo de qualquer maneira. Então acho que é muito interessante essas duas coisas também desse momento do bar, né? Os amarros narrativos que faz e ao mesmo tempo mostrar que, como você falou, ele é uma marionete que consegue ver as cordas, mas ele de certa maneira enxerga na Angela, né, uma marionete que não vê as cordas, que ao mesmo tempo, além de não ver as cordas, quer se desgarrar delas, quer arrancá-las. Cara, eu não sei se ela. Eu não cheguei nesse pensamento de que ela quer desgarrar as cordas ou coisa do tipo. Eu vi ele simplesmente, tipo, não, cara, você é o homem que eu amo e você não vai morrer. Porque eu não vou deixar. Eu não vi ela pensar, tipo, contra o destino, coisa tipo, não, porra, eu sou uma policial, eu tenho armas em casa e eu dou porrada desses malucos todo dia. É isso que eu vou continuar fazendo. E é isso que ela faz. Só que, bem, meio que tava tudo predestinado. Mesmo tendo algumas dúvidas sobre isso. Porque você falou que quando se apaixona, quando a gente percebe que ele não vê o mundo presente, passado e futuro, ele sempre está apaixonado por ela, porque ele sempre está vivendo aquele momento de paixão por ela. Eu achei isso muito, muito bonito, para falar a verdade. Ele sempre vai ser o cara que está sempre amando ela. Mas também ele sempre vai estar preso no momento em que eles brigam e que ela manda ele embora. Então ele também sempre está preso nesse momento de tristeza. Ele, na verdade, está preso em todos os sentimentos ao mesmo tempo. Só que, pô, se a gente pensa. Ele tava falando sobre que ele é uma marionete que vê as cordas. Mas, pô, chega na cena do quarto, é que ele fala que eles vão brigar. Ah, nós vamos brigar. Ela fala, não, nós não vamos. Não, mas daqui a pouco nós vamos brigar. Não, não vamos. Tipo, ele faz ela brigar com ele. Se ele não tivesse falado nada, não teria briga. Mas ele perturba tanto que ocorre uma briga. Aí eu fiquei pensando, pô, será que ele também que não quer que as coisas ocorram da mesma forma? Faz sentido. É meio paradoxal, realmente, né? Porque, tipo, ele sabe e ele instiga, né? Realmente, não tinha para pensar nisso, mas faz sentido. Mas aí, só para retomar um pouco essa questão, né? E eu acho muito legal, como você já falou, de como esse episódio, né, mostra uma certa angústia até do Dr. Manhattan, né? Porque a gente tem sempre essa percepção de que, tipo, ele é o grande ser, né, onipotente, né, de Watchmen e tal. Só que, cara, olha os problemas que o maluco tem na vida dele. Tipo, ele não tem uma noção de tempo, ele não tem, né, ele tem um monte de sentimentos misturados que ele não consegue lidar de uma maneira normal. Ele não consegue realmente viver, né? Tanto que, porra, olha que pedido louco. Tipo, ele vai lá pro Wade pra pedir uma coisa que bloqueia a memória dele porque ele não quer mais viver assim, né? Então acho que também esse episódio é muito interessante pra mostrar como o Dr. Manhattan, apesar de ser todo esse ser poderoso de Watchmen, ele nada mais é do que um cara super exposto, super frágil. É porque ele não foi Deus desde sempre. Ele era humano, ele conheceu os sentimentos humanos. Ele bem que pegou um upgrade. É, sei lá, pode ser um exemplo muito ruim. Mas seria tipo. Eu pensei muito agora no Adriano Imperador, do futebol. O cara que saiu da favela, conquistou o mundo e chegou no final e decidiu voltar pra favela porque era ali que ele se encontrava. Entende? Não sei se foi o melhor exemplo, mas foi o que veio Não, na minha cabeça agora. sentido faz. Mas o lance do Dr. Manhattan, e que isso também já fica claro nos quadrinhos, é que ele fala isso, se não me engano, ele até comenta por alto, assim, ou nas entrelinhas nesse episódio, que pelo fato dele já estar, né, com essa experiência de não linearidade do tempo e tudo mais, ele meio que já, entre aspas, esqueceu o que era ele ser humano. Porque, assim, embora ele tenha as memórias antigas, né, ele saiba de tudo que aconteceu com ele, o fato de ele estar experimentando todas essas coisas que aconteceram na vida dele, né, de maneira simultânea, ele meio que realmente perdeu a humanidade, só que a gente vê aqui na série, isso nos quadrinhos. Só que aqui na série a gente vê que ele tá tentando resgatar isso e a Angela acaba fio para isso, né? Mas uma coisa interessante também, sem cortar muito, essa cena do bar,
que ele já instiga a gente pro próximo episódio. Porque aparentemente não, eles têm a discussão sobre se ele pode transferir os poderes dele se ele tivesse um filho. Eu acho que essa é a conversa que a gente deveria estar tendo agora. Eu acho que a gente pode passar para isso então, né? Já pulando então essa parte mais filosófica, amorosa do Dr. Manhattan, né? Vamos direto pra trama. Acho que é uma boa, assim. Que assim, Daí a gente vai acabar voltando para a parte filosófica ainda. sim. Mas indo para essa parte da trama que você puxou agora, que realmente é muito legal. Que, né, que até o momento que ele puxa o ovo, né? Que depois ele até retoma essa questão do ovo, né? Que ele fala do paradoxo do ovo e da galinha. E que, eu não sei, mas eu fiquei com a sensação de que ele entendeu que ele deveria ser levado pela sétima cavalaria. E pra mim, pelo menos, posso estar enganado, provavelmente vou estar no próximo episódio, ele vai transferir esses poderes pra Angela. Eu não sei. É porque aquela cena da cavalaria, já indo pulando muito pro final, tipo. Se ele sabia que aquele cara ia fazer aquilo, ele conseguiria dar o raio dele e desintegrar. Mas naquele momento ele decidiu olhar pra Angela e falava que não dava pra fazer nada. Mas, tipo, dava. Mas, tipo, meio que pra mim ele opta em não fazer. Não, justamente, por isso que eu tô falando. Ele optou por não fazer, provavelmente porque ele já sabe alguma coisa que pro futuro ele precisava ter feito isso, entendeu? Ah, não, é. Pode ser estilo Doutor Estranho, viu 14 milhões de possibilidades e viu que ele tinha que ser capturado. Exatamente. Não, pra mim é exatamente isso. Mas antes da gente chegar nessa parte, a gente falando sobre os poderes dele, sim, ele afirma pra gente que eles são transferíveis, desde que aparentemente a outra parte o aceite. E que ele É transfira. tipo demônio, é tipo demônio. Tem que fazer o pacto lá e tem que aceitar. Sim, e ele tem que transferir também. Pelo menos eu entendi dessa maneira, que tipo, não é arrancar diretamente, ele tem também que soltar. E isso já abre a possibilidade para o próximo episódio. Abre várias possibilidades. Desde passar para Angela, que eu não acho que seja isso que vai acontecer. Vai que ela tá grávida também, sei lá. Mas também fecha com o pensamento do senador. Só que eu fico pensando, pô, será que se o senador pegar os poderes, ele não vai virar a mesma coisa do que o Dr. Manhattan e parar de se importar com a Terra e ver que esse plano de dominação branca é inútil e ele vai virar um ser mais lógico e ver que nada disso faz sentido e importância? Eu não sei, cara, é uma possibilidade também. Mas eu sinceramente acho que a Sétima Cavalaria vai morrer, assim. Vai ter alguma coisa que vai, tipo, frustrar os planos dele. Nem que seja algo do tipo, o senador pega os poderes, só que ele não suporta, algo do gênero assim, sabe? Se a gente for pensar em frustração, pode ser isso. O senador pega os poderes e, sei lá, é tipo Aladdin. O Jafar pega os poderes e descobre que tem regrinhas que ele não sabia. Ou Cara, eu acho pode que ser não é nem de também regras, o. é só realmente ele não consegue segurar, sei lá. Só que seria isso meio bosta se fosse um final assim. Mas, Assim, sabe qual é o lance pra mim, tipo, que eu tenho sentido? Que eu acho que a série tá fazendo um misdirection com a gente em relação à Sétima Cavalaria. Porque, tipo assim, a lei de Trael, a gente ainda não teve nada explicando exatamente as coisas dela. E como eu falei antes, eu acho que ela tem uma relação com o Vade. E pelo final do episódio, o Vade vai escapar. Então, eu não sei, cara. Seria um pouco repetitivo o Vade novamente ser o vilão de Watchmen. Mas eu acho que ele tem alguma coisa ainda pra fazer. E eu acho de verdade que a Sétima Cavalaria é só um misdirection pra gente no momento. Porque, cara, não é do feitiço de Watchmen, pelo menos ao meu ver, o vilão mal ser o vilão de fato, sabe? No sentido, tipo, são os supremacistas que vão ali pegar o poder do Dr. Manhattan, sabe? Eu acho que parece fácil demais, parece bem contra o mal demais. Maquiavélico, né, no caso. tá, sim. Falando sobre o Vade rapidamente, talvez ele já esteja na Terra. Não se esqueça da cena da Fazenda, onde tem um cometa caindo e ela fala que é a propriedade dela. Talvez aquela seja a cena do Vade voltando pra Terra e ele esteja preso em algum lugar. É interessante que ele poderia estar preso lá da estátua dele de ouro. Ou algo do tipo.
Mas o interessante da Tyrell é que, bem, quando a gente descobre que a mãe dela barra filha dela já tá ali, ela também fala que o pai dela tá vindo. Que o pai dela e a mãe dela vão ver o triunfo dela no final de tudo. Que a gente acabou não discutindo no último episódio quem seria o pai dela. Mas, sim, o Watchmen ele não é maquiavélico dessa forma. E que eu compreendo. Por isso que eu penso em algum outro tipo de solução. Que, cara, realmente, e o cara virou o Dr. Manhattan e vamos ter que enfrentar esse grande inimigo azul. Não, o Watchmen não é sobre isso. O Watchmen não é sobre malucos enfrentando uns aos outros. Então eu fico pensando realmente nas possibilidades ali. Por exemplo, coisas que poderiam acontecer. Temos ainda o Looking Glass, que ele ainda está escondido na sétima cavalaria, que não apareceu no episódio passado e vai aparecer no último. Eu tava pensando que se fosse para frustrar, talvez seja ele que frustrasse. Talvez o Tomohata dê os poderes e ele vire um humano normal, como ele talvez esteja querendo. E além de Tyrell, tipo assim, vamos lá. O seriado todo falou sobre um tema específico. Acho que na verdade foram dois. Foi tanto trama quanto paternidade. Na verdade é legado, recordação, história, tudo isso. E no episódio passado, no anterior também, a gente viu que aquele papo de nostalgia, ele também vem em forma de líquido. Porque ele tá dando pra filha dessa forma, toda noite. Aí eu fiquei pensando. E o que a Lady Terrell tinha falado anteriormente sobre a nostalgia ser um produto falho, porque as pessoas ficam relembrando do passado trágico e não conseguem avançar, é bem oposto ao que o Vade está fazendo. Porque o Vade, quando ele fica lançando essas lulas, as lulas no espaço, que a gente também vê essa cena, de como é que ele está fazendo tudo isso, ele lança as lulas para lembrar as pessoas do temor delas da lula espacial que atacou elas 30 anos atrás. E tudo que, aparentemente, pelo que eu entendi, a Lady Tyrell quer fazer é fazer com que as pessoas esqueçam dessas memórias traumáticas para que elas possam avançar. Então eu estava com uma teoria, não sei se fui eu, foi a internet, dela de alguma forma usar esse nostalgia em forma líquida para apagar essas memórias traumáticas das pessoas e fazerem elas avançarem. Entende? Sei lá, eu entendo a lógica, mas eu não sei se é por esse caminho. Porque assim, a gente tá indo pro episódio final e quais são os encaminhamentos que a gente tem aqui, né? O Dr. Manhattan ele foi levado pela sétima cavalaria e a gente sabe que o plano deles é pegar o poder do Dr. Manhattan, né? No caso o senador pegar pra ele. A gente ainda tem a Laurie lá presa na sétima Já cavalaria. tá lá nesse ambiente. O Vade vai fugir, provavelmente vai vir pra Terra, é o que a gente espera. Porque ele tem agora uma ferradura. Pô, o pessoal não podia Pois dar é, uma como pazinha, ele... tinha que dar uma ferradura. Puta que pariu, né? Não tinha uma ferramenta mais utilitária, não? Pessoal sacana esse. Então, assim, eu acho que o encaminhamento é em alguma coisa relacionada aos poderes do Dr. Manhattan e essa questão da transferência. E aí, eu acho que é muito mais lógico, mais provável que realmente seja uma transferência para alguém, ou na minha percepção, ou para Angela. E aí eu não sei, de repente, se tem alguma correlação do tipo deles dois ficarem juntos, quase uma questão de fusão mesmo, uma parada meio filosófica, assim. Ou para alguém que tem algum propósito para o uso desse poder. Aí eu pensaria mais na lei de Israel. Mas honestamente não sei exatamente como isso vai se dar. Mas eu acho que realmente vai ser para essa questão da transferência. E a sétima cavalaria vai ser só um boi de piranha, assim. Tipo, ele tá ali só pra desviar nossa atenção, que é tipo o vilãozão, que na verdade pouco importa o vilão. Porque, como você falou, a questão dessa série é muito relacionada com essa coisa da aceitação
da memória, né, realmente do resgate da história. Então, não sei, eu acho que a Sétima Cavalaria, assim, o final dela vai ser muito realmente pra ser dizimada no sentido de que, tipo, ninguém lembra, sabe? Tipo, pouco importa, porque acabou, sabe? Eu acho que vai ser muito pra esse lado da Sétima Cavalaria. Já o restante, honestamente, não faço ideia. Cara, a gente não faz. Realmente, não dá pra tirar a menor ideia. Eu acredito na reviravolta dos 45 minutos pra esse seriado. E que pior que vai estar na nossa cara e a gente não vai enxergar. Mas, podendo avançar um pouquinho em certas partes, você tem o momento. Cara, para mim, o melhor momento é a conversa que o Dr. Manhattan tá tendo com a Night Sister, com a Angela no presente e com o avô dela no passado. Cara, aquela conversa me ganhou esse seriado. Aquela cena é muito boa. Porque, cara, ele explica a porra dos poderes dele sem explicar porcaria nenhuma. E não tem como a gente refutar a parada. A gente pode criar 1 milhão de teorias sobre o que ele pode ou não pode fazer, mas no final é tudo a porcaria do paradoxo. E, cara, é a melhor resposta pra mim. Eu não consigo refutar essa ideia. Porque realmente, a grande motivação da Angela era descobrir por que o avô dela matou o xerife. Ou como ele sabia que o cara era da Ku Klux Klan. E, tipo, no final, foi ela que contou pra ele. E fecha um ciclo, bizarramente. E a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber se foi o ovo ou a galinha que virou primeiro. E não importa. É isso que a gente fala de predestinação. A parada ia acontecer de qualquer forma. Muito pesado isso, muito pesado. Tipo, como a gente falou, né? O episódio é muito calcado em diálogos. E esse diálogo em específico é muito bom. E é a própria Regina King, né? A atriz que faz a Angela. A cara dela de desespero, tipo, putz, fiz merda. É muito boa. Cara, é foda, foda, foda. E, antes que eu esqueça de falar, pô, temos que falar sobre Dr. Manhattan, humano e criança, na Inglaterra. Descobrindo os prazeres da carne. Na verdade, descobrindo o que é o amor, né? Inclusive nessa cena também é legal porque faz essa correlação também com a Europa, né? Porque explica do porquê que são aquelas pessoas. Porque pra ele, né, né, primeiro ele prometeu pra elas que ele ia fazer algo grandioso, de fato ele fez, ele literalmente fez o Éden, né? E segundo porque, né, ele faz aquelas duas criaturas porque na memória dele são as pessoas que sintetizam o amor, né? E, tipo, o homem e a mulher que sintetizam o amor. Então isso também é muito bonito, né? E né, acho que não precisa falar disso porque é meio redundante, todo mundo já falou. A quantidade de referências bíblicas que tem nesse episódio, né? Essa questão do Dr. Manhattan ser o Deus, ele andar na água igual Jesus, ele fazer o mundo. Inclusive tem a piada da Angela, tipo, no 7º dia você descansou. Ele, não, na real não fiz nem 7 dias, eu fiz mais rápido. Então, é interessante realmente que a gente tem mais background do Dr. Manhattan nesse episódio, né? Uma coisa que a gente não tinha tanto nas HQs. A gente viu como é que ele ganhou o poder dele, a gente viu um pouco da relação dele com os Watchmen, né? Como é que foi na Guerra do Vietnã e tal. Mas a gente nunca viu, por exemplo, a infância do Dr. Manhattan. Esse episódio a gente vê isso mais forte, né? São cenas rápidas, mas que explicam bem o personagem. Ele realmente cria o Éden para aquelas pessoas. Diferente, de certa forma, de Deus, ele não fez a sua imagem. Ele fez a imagem daqueles que ele visualizava como os que tinham aquele objetivo de encontrar a paz, de encontrar o mundo perfeito. E ele realmente recria isso, só que de certa forma ele condena eles a mortes horríveis na mão do Vader. Ele dá a criação perfeita a um cara que, de certa forma, despreza elas. Que Deus babaca. Tipo, você pode não ter ensinado o mal para elas, mas você fez alguém, você enviou alguém que faz o mal em cima delas. E elas não sabem o que fazer. Elas mesmo assim o amam ainda. Bom, pessoal, então esses são aqui os nossos comentários desse 8º episódio ótimo, né?
A gente gostou muito. É um episódio que, né, como a gente falou, amarra bem a trama. Né, é um episódio que tem várias questões textuais, né, seja realmente pro andamento da história, seja para a relação dos personagens, pro background deles. É um episódio assim, realmente muito complexo, muito bem feito, né, que mostra essa questão dos poderes do Dr. Manhattan. Eu gostei muito, o Alexandre eu sei que também gostou muito. Né, mas, apesar de, né, ter amarrado muitas coisas, ele ainda não nos dá a menor ideia do que vai ser esse final. O que, pelo menos para mim, é muito interessante, porque mostra como esse roteiro é muito bem escrito e, apesar disso, é muito imprevisível, é muito bacana. E eu estou muito ansioso para esse último episódio, né? Eu já falei aqui bastante, né, que eu realmente não sei o que esperar, mas eu estou vindo com expectativa muito alta, porque a série foi realmente uma crescente para mim. E, bom, esses são meus últimos comentários aqui hoje. Alexandre, fica aí para você falar o que mais quiser. Gente, realmente esse seriado está chegando no seu final. Bem, semana que vem é o último episódio. Não sabemos se é da série ou da temporada. Dependendo de como sair, eu ficaria até satisfeito. Mas eu acho que eu gostaria de uma segunda temporada, mesmo não sabendo para onde a história estaria indo. Mas bem, vamos ver, vamos discutir isso semana que vem. Gente, como sempre foi um prazer falar com vocês e até semana que vem.